Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Cuidador de Idosos e Pessoas. Como tema deste vídeo, abordaremos os atributos necessários para se executar a função de cuidador. Onde atua um cuidador de idosos? O cuidador de idosos geralmente é contratado por uma família que precisa de um profissional para se dedicar aos cuidados de um ente idoso. Contudo, o cuidador de idosos também pode trabalhar em asilos e casas de repouso. Quem pode trabalhar como cuidador de idoso? Qualquer pessoa com mais de 18 anos e capacitação através de curso específico pode ser um cuidador de pessoas da terceira idade. Não é necessário ter diploma na área da enfermagem para se tornar um profissional. Porém, recomendo que aprenda os primeiros socorros e conceitos de relações humanas, como psicologia e assistência social. Aprenda noções de nutrição, gerontologia, fisioterapia e terapia ocupacional. Além do mais, o cuidador de idoso também deve ser uma pessoa paciente, que goste de servir, goste de pessoas e desenvolva a empatia para se colocar no lugar do outro. É desejável também que se tenha um pouco de noções do Estatuto do Idoso e os direitos do idoso que estão vigentes no país. Algumas características básicas do cuidador: tolerância e paciência, otimismo, saber observar e escutar, qualidades físicas, intelectuais e emocionais, ter valores éticos e morais. Seja profissional, discreto e sempre mantenha o sigilo de tudo que lhe é confiado pela família e os idosos. Pratique sempre a empatia e o respeito. Identifique os sinais e sintomas que apontam para um possível problema de saúde mais comum na idade avançada. Identifique os sinais e sintomas que possam mostrar qualquer tipo de abuso e violência, seja física, psíquica, financeira ou social. Estimule as relações humanas e encoraje a busca pelo protagonismo. O cuidador precisa sempre ter respeito e dignidade ao tratar a pessoa idosa e nas relações com a sua família. Deve respeitar a intimidade, a organização e as crenças da família, evitando interferência e, sobretudo, exercendo a ética profissional. Assim, partindo dessa premissa, para ser um cuidador de pessoas, sejam elas idosas ou não, há uma necessidade de ter ou desenvolver algumas características importantes, como as que citamos. O que um cuidador de idosos não pode fazer? Indicar ou receitar medicamentos ou tratamentos, administrar medicamentos que não sejam orais, higienização de ferimentos muito graves, realocação de sondas, coletar sangue para exames laboratoriais. Fique atento, muitas famílias acabam incumbindo o cuidador de tarefas que vão muito além das suas funções, como faxina, pagar contas e ir ao supermercado. E, ao fazer essas tarefas, estarão retirando sua atenção da pessoa assistida. Isso aumenta o risco ao idoso, como as quedas, e pode descaracterizar o objetivo dos cuidados paliativos. A higiene é outro ponto importante entre as atribuições, seja auxiliando no banho ou com a troca de fraldas geriátricas. O cuidador também pode ajudar na limpeza e troca de curativos, entre outros pontos relacionados à saúde e bem-estar do idoso, sem esquecer do mental e emocional. É extremamente necessário ressaltar algumas atividades que o cuidador não deve fazer, como já citamos acima.
Iremos agora enumerar e ressaltar algumas delas. Não se deve receitar remédios e tratamentos. Medicação é coisa séria, principalmente com pessoa idosa ou acamada, e só deve ser receitada por um médico. O cuidador apenas administra e certifica-se de que o paciente esteja utilizando da forma como foi orientado. O conhecimento básico de saúde que o cuidador possui deve ser aplicado em casos de doenças que são comuns na terceira idade ou para identificar situações de emergência. Não cabe ao cuidador diagnosticar, prescrever nem indicar medicação. Realizar procedimentos específicos de enfermagem também devem ser evitados. Dependendo do grau de complexidade do paciente, somente um profissional da área de enfermagem pode desenvolver determinadas funções, como aplicação de injeção, administração de vacinas, cuidado com feridas extensas, trocas de curativos em lesões profundas, dentre outros. Cuidar de tarefas domésticas. Caso aconteça do idoso sujar a roupa, o cuidador pode tomar a iniciativa de colocar as peças para lavar. Se o paciente derrubar a comida em seu entorno, o cuidador pode prestar auxílio. O cuidador não deve ficar responsável pela limpeza e organização da casa como um todo, pois sua atenção sobre a pessoa assistida fica comprometida e pode colocá-la em risco. Sua obrigação é apenas manter a limpeza das coisas e áreas que não afetem o conforto e bem-estar do paciente. Servir aos demais familiares ou visitas. O cuidador de idosos é responsável pelos cuidados com o paciente e não com os demais membros da família ou visitas. É comum que os idosos permaneçam muito tempo dormindo e o cuidador tenda a ficar ocioso, mas nesses momentos há muitas outras tarefas a serem realizadas, como organizar o quarto e verificar o estoque de medicamentos. Passear com animais de estimação e cuidar de crianças. Pode ocorrer das famílias solicitarem funções que o cuidador não faz, como levar os animais de estimação para passear ou buscar crianças na escola, mas isso não estão dentro das obrigações do cuidador. Quando pré-acordado no contrato de trabalho, as funções do cuidador podem variar, mas é importante ressaltar que, se ele tiver que dividir a atenção com outras tarefas, o cuidado com o idoso pode ser comprometido. Por isso, é bom sempre prezar pela razoabilidade e o bom senso. Ganhos e salário médio do cuidador. No caso de acompanhante e idoso, se inicia ganhando R$ 1.550 de salário e pode vir a ganhar até R$ 1.978, isso com base no ano exercício 2019. A média salarial para o acompanhante de idoso no Brasil é de R$ 1.700. A formação mais comum é de ensino fundamental e desejável curso profissionalizante específico, mas também pode-se complementar a renda como acompanhantes em hospitais e outros ambientes familiares em jornadas de 12 horas, recebendo-se em média R$ 120 por esse serviço. Dados estatísticos da profissão. Dentre os resultados obtidos nas estatísticas, destacamos 83% são cuidadores informais, sem registro, 78% com mais de 40 anos, 88% são mulheres, 26% com característica doméstica, 47% com nível de escolaridade fundamental, 22% com curso específico de cuidador, 57% cuidam
por questões afetivas e familiares. Qual a população idosa no Brasil e sua previsão de crescimento? Nas últimas décadas, o aumento da expectativa de vida do brasileiro provocou o avanço dos números e ultrapassou a previsão do IBGE, uma vez que a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, em 2017, apontou que 14,6% da população brasileira tem 60 anos ou mais de idade, e já em 2019, correspondendo a aproximadamente 32,9 milhões de pessoas. Em 2030, o Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a 2 bilhões de pessoas até 2050, e isso representará um quinto da população mundial. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil terá a quinta maior população de idosos no mundo em 2030, e o número de idosos ultrapassará o total de crianças entre 0 a 14 anos. Diante desses números, a demanda por profissionais cuidadores de idosos será crescente e proporcional ao envelhecimento da população. Hoje, o nível da exigência deste mercado e profissionalismo deste serviço é ainda muito baixo. Porém, isso vem mudando após a pandemia do coronavírus, pois as famílias perceberam e se conscientizaram da necessidade de buscar pessoas melhores qualificadas com cursos e habilidades específicas.